Programa Acontece. Um oferecimento Link. Grandes negócios se conectam aqui. Olá, telespectadores da Local TV, Canal 25. Dando início ao nosso programa Acontece de hoje, nós vamos aqui fazer um breve comentário sobre os resultados da última rodada do Campeonato Brasileiro, como semanalmente fazemos. E o Campeonato Brasileiro deste último fim de semana apresentou dois clássicos, o Cruzeiro e o Atlético de Belo Horizonte, e São Paulo e Corinthians jogando no Itaquerão. O São Paulo iniciou a partida contra o Corinthians com um ritmo ofensivo bastante significativo, abriu o placar, foi à frente, e o time do Mano Menezes, o Corinthians, reagiu e chegou ao empate 2-2. E já ali por volta dos 30 minutos do segundo tempo, numa jogada entre o Danilo e o Guerreiro, uma jogada rapidíssima, de muita categoria, pela rapidez e pela tabela que ambos fizeram, o Guerreiro coloca o Corinthians à frente do São Paulo e vencendo a partida por 3-2. O Corinthians fez 2 gols de pênalti para empatar a partida. Ele converteu 2 pênaltis, sendo que o segundo pênalti foi realmente uma falta evidente, um pênalti muito claro dentro da área, mas o primeiro pênalti gerou muita controvérsia, muita discussão, porque muitos torcedores do São Paulo consideraram que foi uma nítida jogada de bola na mão, sem que se cortasse a trajetória da bola para evitar algum tipo de jogada. A bola veio, resvalou no braço de um jogador, mas não foi intencional, ele não cortou, o zagueiro do São Paulo não cortou a trajetória da bola com o braço. Então ficou aquela discussão, mas há uma recomendação da FIFA de que essa história de bola na mão, mão na bola, isso, se a bola realmente atingiu o braço ou a mão do atleta, o juiz tem apitado pênalti em todas as partidas. Há um entendimento, uma sequência de interpretação de lances desta forma, e através de 2 pênaltis o Corinthians empatou e fez, com o gol do Guerreiro, explodir naturalmente aquela imensa massa de torcedores que foram até o Itaquerão para torcer para o Corinthians, que agora se posiciona inclusive um pouco melhor na tabela de classificação, que entre os 4 primeiros temos ainda o Cruzeiro na frente, com 5 ou 6 pontos na frente, o São Paulo Futebol Clube, e também o Fluminense e o Corinthians, né? Então nós temos um clube de Minas Gerais, um clube do Rio de Janeiro e 2 clubes paulistas, o São Paulo e o Corinthians. Os 4 primeiros colocados na tabela de classificação do campeonato em sua 23ª rodada. O Santos venceu por 3-1 o Figueirense, está na faixa intermediária da tabela de classificação. E tivemos um clássico também no Maracanã. Eu citava 2 clássicos, o Cruzeiro e o Atlético, e o Corinthians e o São Paulo, mas também o Fla-Flu ocorreu no Rio de Janeiro, com o Maracanã com muita gente, né? Um público muito expressivo. A torcida do Fluminense e do Flamengo são as maiores torcidas do Rio de Janeiro, e
nesse jogo houve um empate de 1-1. O Luxemburgo, técnico do Flamengo, reclamou muito quando o Fred fez aquele gol de cabeça, que houve uma falta dentro da área e tal, que não poderia, que o jogador do Fluminense empurrou o zagueiro do Flamengo, mas na verdade o lance foi repetido várias vezes e o resultado, o empate entre o Flamengo e o Fluminense foi um resultado justo, porque ambos os clubes apresentaram um futebol medíocre, um futebol que houve uma equivalência na postura, ninguém brilhou e ninguém se destacou ao ponto de vencer a partida. E o Cruzeiro, que estava com o jogo empatado contra o Atlético, o tradicional adversário mineiro, em 2-2, o jogo estava também até os 35 minutos do segundo tempo, e numa jogada muito rápida do ataque do Atlético Mineiro, num contra-ataque, aliás, rapidíssimo, o Atlético fez o terceiro gol e venceu o Cruzeiro de Belo Horizonte, que é o primeiro colocado na tabela do Campeonato Paulista. O Cruzeiro então estacionou com 49 pontos e teve a oportunidade no jogo de ontem de se distanciar ainda mais, né, do segundo colocado, mas com a derrota para o Atlético, o Cruzeiro permanece, portanto, ainda à frente, em primeiro lugar, mas não avançou na pontuação. E tivemos o Palmeiras, lamentavelmente, descendo ladeira abaixo, como um desastre. Eu diria até uma tragédia anunciada. Não há como. Existem possibilidades, matematicamente, se o time reagir, de escapar do rebaixamento, como disse, vencendo 3, 4 partidas aí nos próximos jogos, mas está muito difícil pela precariedade do padrão de jogo do Palmeiras. Cada dia joga um time, uma composição, 8 atletas no departamento médico, outros atletas suspensos, uma qualidade muito ruim do ataque, não há entrosamento. E ontem, por exemplo, no desastre que aconteceu em Goiás, o time do Goiás, que é um time modesto, coloca 6-0 no placar. E, aliás, 10 minutos de jogo, já o Goiás vencia por 2-0. A defesa do Palmeiras parecia uma peneira, que aquilo entravam com uma facilidade impressionante. O Deola, jogando no gol, era fulminado a cada 10 minutos com o lance. Ainda assim pegou 2 ou 3 bolas dificílimas, mas falhou em outros 2 lances também, pulando atrasado. O Lúcio, campeão mundial, um dos melhores atletas que o Palmeiras possui no seu elenco, aliás, um dos poucos que tem se salvado com atuações regulares, ele ontem também fracassou em muitos lances, não conseguiu acompanhar o ritmo do ataque do Goiás. E ainda no finzinho do jogo, aos 43 minutos do segundo tempo, o Goiás estava vencendo 5-0, ainda fez o 6º gol, e a humilhação do time do Palmeiras foi flagrante. A gente sentiu que os atletas deixaram arrasados o estádio do Serra Dourada. O técnico Dorival Júnior não tinha nem argumento para se manifestar. É claro, desastre é desastre. Nós lembramos do desastre da seleção brasileira na semifinal da Copa, perdendo por 7-1 da Alemanha. Ninguém poderia imaginar no mundo que um resultado desse poderia acontecer. Perder para a Alemanha seria normal, não uma grande seleção, mas 7-1 foi realmente um desastre muito raro de acontecer no futebol. E o Palmeiras, na história do Campeonato Brasileiro, né, são 40 anos
de existência do campeonato nacional, né, entre todos os clubes e todos os estados, uma única vez perdeu por 6-0. Uma única vez em 40 anos, que foi em Porto Alegre, para o Internacional de Porto Alegre, no ano de 1981, há mais de 30 anos atrás. O resto das partidas, das participações, nas demais participações do Palmeiras no campeonato, tanto paulista como brasileiro, foram raras as vezes que sofreu uma goleada desse porte, né? 6-0 contra um time que não tem nenhuma tradição e nenhum elenco fantástico para colocar um placar desse em cima do Palmeiras. Mas o time do Palmeiras está muito mal. Não é só dizer que está com o jogador machucado, que tem alguns suspensos, que não jogou o Pedro, não jogou o Joaquim, né? O Valdívia faz sempre essas loucuras de ser expulso, de estar suspenso por muitas advertências, cartões amarelos. Agora foi expulso no último jogo num lance completamente desnecessário, e isto vem agravando a situação do clube, que no ano do seu centenário está deixando muito triste, muito abatida uma torcida que é vibrante, uma torcida que acompanha o clube com uma grande dose de paixão. A gente sente em São Paulo, o Palmeiras nessa situação, joga no Pacaembu, consegue colocar 20 mil pessoas numa situação dessa, num desempenho muito ruim no campeonato. Bom, o time vai mal, é o último colocado, e consegue colocar ainda uma torcida de 20 mil pessoas no Pacaembu. Joga na próxima quinta-feira em São Paulo, depois novamente no domingo, e se perder uma destas duas partidas, dessas próximas partidas, eu acho que será muito remota a possibilidade do Palmeiras escapar mais uma vez do descenso, ou seja, voltando à Série B, coisa que já aconteceu em 2 oportunidades. É uma pena, porque um clube de tantas tradições, que já completou um século, repito, com uma grande torcida, uma fervorosa torcida, ter uma decepção dessa natureza. Nós estamos terminando agora o primeiro bloco do nosso programa, e após o intervalo já voltaremos já. Sorocaba é uma das localizações mais promissoras para os negócios. E é na localização mais estratégica da cidade, no ponto de interligação entre a Zona Norte, Centro e a Zona Industrial, que está chegando o Link Sorocaba, um dos maiores polos empresariais da região. Em 621 mil metros quadrados de terreno, lotes empresariais com infraestrutura completa e vias espaçosas. Link Sorocaba. Grandes negócios se conectam aqui. Ligue 15 3228 1544. Bem, amigo telespectador da Local TV, Canal 25, voltamos agora ao programa Acontece de hoje, e nesta segunda parte do programa nós vamos aqui enfocar esta feliz iniciativa que temos em Sorocaba, aliás, pelo 3º ano consecutivo, que no início da primavera, em setembro, articulou-se o Dia Sem Carro, procurando conscientizar as pessoas que possuem o seu automóvel e que, para um deslocamento individual, muitas vezes utiliza todos os dias o seu veículo, que possa, ao menos, num gesto até simbólico, não é? de poupar o veículo e poupar a cidade dos grandes congestionamentos, da poluição ambiental. Então, o Dia Sem Carro, nesta segunda-feira, foi, pela 3ª vez consecutiva, pelo 3º ano seguido, foi observado, não com muitas adesões, mas é mais assim, como disse, um gesto simbólico de buscar alternativas ao transporte por automóvel, não é? Nós temos
um transporte coletivo de boa qualidade, ficará dentro de pouco tempo ainda com uma melhor qualidade ainda. Temos alternativa da bicicleta, né? Temos a segunda maior ciclovia do Brasil, 117 quilômetros de ciclovia, todas elas implantadas nos últimos 8 anos. Então, só o Rio de Janeiro tem um circuito mais amplo, tem mais de 140 quilômetros de ciclovia, mas Sorocaba é a segunda cidade no Brasil em termos de ciclovias, em termos da implantação dessa infraestrutura urbana que possibilita, inclusive, não apenas para o lazer, para a recreação, os fins de semana, mas até para o deslocamento para o trabalho, o uso da ciclovia, e com isto, na utilização da bicicleta como meio de transporte, nós estamos procurando, não é, descongestionar as vias urbanas com esse intenso movimento do dia a dia, principalmente nos horários de pico, e já temos conhecimento até que pessoas se dirigem às escolas ou ao seu trabalho com este transporte alternativo que é a bicicleta. E, inclusive, nesta segunda-feira, para dar, inclusive, um exemplo edificante de que é muito válida esta postura de buscar modelos alternativos para o deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa. Inclusive, o prefeito Panunzio deu este exemplo, deixando a sua residência pela manhã nos altos do Trujillo, onde ele reside há muitos anos, e então, com a bicicleta, ele tem uma bicicleta elétrica já há muito tempo, ele aprecia o transporte por bicicleta, ou até para exercício, para o lazer, e ele pegou sua bicicleta e desceu ali pela Joaquim Lacerda, no final da Comendador Oetter, e virou ali pelo acesso novo, pela avenida que leva até a Marginal Dom Aguirre, e pela Avenida Dom Aguirre, então, ele tomou o rumo do Paço Municipal e fez todo esse trajeto de aproximadamente 8, 10 quilômetros com bicicleta. Outros também, funcionários da prefeitura e de outros órgãos públicos, alguns aderiram, não é, a este programa, a esta iniciativa, e vamos ver se até à tarde nós teremos então sentido uma diminuição, talvez modesta, mas uma diminuição no ritmo frenético do nosso trânsito, com a maioria dos automóveis circulando apenas com o motorista para se deslocar. Nós temos, inclusive, que citar aqui a opção, a alternativa que a capital de São Paulo vem tendo nos últimos 12 meses. A prefeitura da capital está intensificando, está priorizando a implantação de ciclovias na capital, no centro e na periferia de São Paulo. E já existem vários quilômetros de implantação nos últimos 12 meses, buscando com isso também, na capital paulista, né, que é o trânsito mais caótico que temos no país, né, com muitos, dezenas e dezenas de quilômetros de congestionamento todos os dias. E a prefeitura da capital, então, passou a adotar, nos últimos 12 meses, esta alternativa, ou seja, incentivar a implantação de ciclovias. Estão sendo realizadas muitas obras no centro e na periferia da capital, buscando que esse transporte possa, ao longo de um tempo, ser sempre
preferido, principalmente pela população mais jovem, daqueles que têm condições de se deslocar longos trechos, né? Às vezes 20, 25 quilômetros da residência até o trabalho, existindo segurança para circular com a bicicleta, existindo a ciclovia, não é? Bem implantada, bem sinalizada, isto, e a topografia também, é claro que tem que colaborar. Existem muitas regiões da capital que poderão receber este melhoramento, buscando este modal diferenciado, esta forma de deslocamento que, por sinal, até por recomendação de médicos, o uso da bicicleta, o uso constante da bicicleta faz muito bem à saúde. É um tipo de exercício que é muito recomendável, inclusive pelos médicos, como frisei. Nós concluímos agora a segunda parte do nosso programa de hoje e após o intervalo voltaremos para o terceiro e último bloco. Agora você compra sua viagem quando e onde quiser. O novo site da Monções Turismo, além de encontrar as melhores dicas de viagem, você compra suas passagens aéreas online com os melhores preços. E tem pacotes nacionais e internacionais em ofertas exclusivas. Acesse www.monções.com.br e boa viagem. Monções, viva a verdadeira experiência. Bem, agora, prezado telespectador da Local TV, estamos finalizando nossa participação no programa Acontece de hoje. E concluindo o programa, nós vamos fazer aqui um breve comentário sobre o atual momento político eleitoral, este cenário que já começa a ter contornos de definição, né? Mas antes de fazer qualquer comentário sobre o atual cenário político eleitoral, gostaria de lembrar, coisa que no início, no primeiro bloco, passamos batido pelo assunto, falamos de esporte o primeiro bloco inteiro, mas temos que nos lembrar também que os dois clubes que representam Sorocaba na Copa São Paulo, o Atlético Sorocaba e o Esporte Clube São Bento, ambos venceram as partidas realizadas no último domingo. E, inclusive, o São Bento é o clube que está na ponta da tabela, está em primeiro lugar na tabela de classificação e está apresentando assim um futebol promissor, muitos atletas jovens com bom desempenho. O técnico Vitor Mosca vai indo muito bem à frente no comando da equipe e esperamos que em janeiro de 2015 o São Bento, na série principal do futebol de São Paulo, possa já ter formado, articulado uma boa equipe para bem representar a nossa cidade de Sorocaba. Mas voltando ao cenário político eleitoral, nós lamentamos que até o momento, e nós estamos a pouco mais de 10 dias das eleições, as eleições serão agora no início, no dia 5 de outubro, e nenhum dos presidenciáveis, principalmente os três que têm reais possibilidades de chegar à presidência da República, o candidato Aécio Neves, a ex-senadora Marina Silva e a atual presidente Dilma Rousseff, nenhum dos três apresentou com clareza, até o presente momento, qual o programa de ação futura para gerir a economia do país, qual é o modelo econômico que o Brasil vai adotar. Existem, assim, pontualmente algumas citações, algumas ideias com relação a isto, mas o país ingressa num período recessivo e isto é repetido a todo momento, mas as alternativas, as propostas para reverter este quadro preocupante na economia nacional, não há uma proposta clara com relação a
a economia para os próximos 4 anos. Como será gerenciada a economia? Quais as prioridades no campo econômico para o país voltar a crescer? Isto nós lamentamos. Quem sabe ainda nesses últimos 8, 10 dias de campanha possa surgir, não é, uma proposta muito clara quanto a esse aspecto. Quanto à posição dos candidatos na preferência do eleitorado, nós podemos praticamente confirmar que teremos o segundo turno, dia 26 de outubro, mas ainda um campo muito indefinido para se fazer uma projeção, uma análise. Estão embolados no segundo turno as duas candidatas, a Marina Silva e a Dilma Rousseff, e não sabemos se o Aécio Neves terá fôlego suficiente para reagir ao ponto de chegar ao segundo turno. Um desafio muito difícil, mas vamos aguardar. 5 de outubro teremos o primeiro turno das eleições para presidente da República, para os governos estaduais e o preenchimento também, a renovação, não é, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e das Assembleias Legislativas dos Estados. Haverá também a renovação do Senado da República. E esperamos que a população não desperdice o seu voto. Não vote em branco nem nulo, mas que escolha um candidato que mais se identifica com o seu pensamento. Concluímos agora o programa de hoje e, se Deus permitir, amanhã estaremos aqui na Local TV neste mesmo horário. Muito obrigado. Programa Acontece. Um oferecimento Link. Grandes negócios se conectam aqui. Local TV. O seu canal. A sua cidade.